fundo imobiliário. Ele é um fundo que a maioria é negociado em bolsa, e por ser negociado em bolsa, ele tem o que a gente chama de volatilidade. Por que que tudo que é negociado em bolsa, ele tem mais volatilidade, o preço dele mexe muito mais? Porque você está sujeito a justamente aquelas regras de oferta e demanda. Se você tem muita gente querendo vender um ativo e pouca gente querendo comprar, a tendência é que os preços caiam mais rápido do que quando você tem um equilíbrio de oferta e demanda. Ou quando você tem muita gente ofertando um ativo do que querendo comprar, a tendência é que os preços tendam a subir cada vez mais do que quando você tem esse equilíbrio. Então tudo que é negociado em bolsa de valores, normalmente tem mais volatilidade, ele está sujeito à volatilidade. Então o fundo imobiliário, ele entra ali na caixinha de renda variável, de investimentos de longo prazo, por ele ter essa característica. Ele é negociado em bolsa, então ele tem bastante volatilidade, tá? Primeira coisa que é importante você entender. Segundo ponto, os fundos imobiliários, eles podem comprar diretamente os imóveis, o tijolo mesmo, né, o prédio, ou a sala comercial, ou o galpão logístico. Ele compra o imóvel, ou ele também pode ter na sua composição as dívidas desse imóvel. Lembra que na aula de renda fixa a gente falou que o CRI ou o LCI são ativos de dívida imobiliária? Pois é, então o fundo imobiliário ele vai ter na sua carteira, na sua composição de investimentos, justamente esses ativos, LCIs e CRIs, quando a gente fala de dívidas. Então, o fundo compra um CRI de uma empresa que precisava de dinheiro, emitiu o CRI, colocou um imóvel em garantia desse CRI e pegou o dinheiro para construir um outro imóvel ou para fazer alguma outra coisa. Tá? Então, o fundo imobiliário, além do imóvel, diretamente ele também compra as dívidas. Tá? O fundo imobiliário, diferentemente do Helder pegar o dinheiro dele que ele guardou durante um tempo, ir lá e comprar um imóvel, o que eu estou fazendo? Estou colocando meu dinheiro em um imóvel só, numa única cidade, num único bairro. Então eu estou sujeito, quando eu faço isso, às intempéries que podem acontecer exclusivamente naquela região. Então até, de repente, comprar um terreno numa região um pouco mais isolada da cidade. E em algum momento você tem ali um movimento de invasões de terra ali perto do bairro. O que acontece com o valor do meu imóvel nessa situação? Ele tende a desvalorizar. Então quando a gente fala de investir via fundo imobiliário, a gente também está falando em diversificação. Porque lembra do conceito de fundos de investimento? Nada mais é do que a soma dos recursos de diversos cotistas que tem capacidade de compra maior e também a gente poder comprar mais de um ativo diferente. Então no fundo imobiliário eu posso juntar vários cotistas e com o dinheiro desses cotistas eu comprar um imóvel na Faria Lima em São Paulo, um imóvel no Leblon no Rio de Janeiro, um imóvel em uma outra cidade e fazer uma diversificação de carteira. E aí eu posso ser um fundo imobiliário, e mais pra frente a gente vai explicar isso também, mas eu posso ser um fundo imobiliário especializado em comprar shoppings. Então eu, por exemplo, posso ir lá e comprar o shopping Iguatemi em São Paulo e o shopping Iguatemi no Rio de Janeiro e um outro shopping em São José dos Campos, por exemplo. Então, eu posso diversificar a minha carteira, mas eu sou especializado em shopping. Então, eu só vou ter shopping na minha carteira. Mas eu vou ter shoppings de vários lugares diferentes, de várias cidades diferentes. Mais pra frente fica mais claro isso pra vocês. Mas o importante entender agora é o conceito da diversificação. Tá? Outra coisa que eu tenho no fundo imobiliário que é muito importante é a liquidez. Lembra o que é liquidez? A gente falou também numa das nossas primeiras aulas. Liquidez é o quão fácil eu transformo um ativo em dinheiro para eu usar imediatamente. E eu também, quando eu compro um imóvel, eu, Helder, particular, compro um imóvel, o que eu estou fazendo? Eu estou concentrando todos os meus recursos num imóvel só. Então, digamos que eu peguei 200 mil reais e comprei um imóvel. Quando eu preciso de 20 mil reais, eu consigo vender a sala desse imóvel e pegar só os meus 20 mil reais e deixar os outros 180 investidos no imóvel? Não consigo. Então, via fundo imobiliário, como eu aplico via cotas, o que eu faço? Se eu tenho 10 cotas, eu simplesmente vendo uma, se eu precisar só daquele dinheiro. Tá? Não preciso vender as 10. Eu posso vender uma cota e ficar com 9, sem problema nenhum. Mas no imóvel físico, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que vender o imóvel inteiro para poder ter acesso àqueles 20 mil reais só que eu precisava. Então eu tenho que vender os 200 mil, ou um pouquinho mais, se ele valorizou no mercado, mas se eu quiser 20 mil reais, eu não consigo só os 20 mil reais, tá bom? Então, liquidez é um ponto importante dos fundos imobiliários comparativamente ao investimento em imóveis diretamente, tá? Aí a venda parcial, então, que é o que eu acabei de falar, eu posso vender uma cota desse fundo só. O que eu esqueci de falar em liquidez é que justamente eu também posso vender, colocar à venda, como é um ativo negociado em bolsa, então eu posso colocar à venda a minha cota e outra pessoa vai comprar essa cota, quase que imediatamente. Lógico que vai depender ali do tamanho do fundo, de quantas pessoas você tem procurando aquele fundo imobiliário. Mas no imóvel físico, no imóvel ali tradicional, mesma coisa, eu tenho que colocar a placa de vende-se ali e ficar esperando alguém que queira comprar.
Mas como esse fundo imobiliário ele é negociado em bolsa, você tem milhares de pessoas comprando e vendendo ativos na bolsa diariamente, então é muito mais rápido, é muito mais fácil eu vender aquelas minhas cotas do que se eu estivesse esperando um imóvel físico ser vendido. Tá? E a venda parcial é um pouco disso que eu falei também, né? Então eu posso ter 10 cotas de um fundo imobiliário e vender só uma. Eu não preciso vender as 10 para poder ter acesso àquela fatia do dinheiro. Tá? É muito fácil a negociação, né? É como comprar uma ação. Então você entra ali na corretora, né, do seu banco ou na sua corretora diretamente e faz a compra ou a venda desse ativo em questão de segundos. Né? Cada fundo imobiliário vai ter ali um código muito parecido com os códigos das ações, e quando você inserir aquele código, ele já vai te dar mais ou menos o preço que ele está sendo negociado ali no dia, e você já pode comprar ele e vendê-lo também. Em 2 dias úteis, quando você está comprando, o dinheiro debita da sua conta, e quando você está vendendo em 2 dias úteis, o dinheiro volta para sua conta. Então é muito rápido, é muito fácil essa negociação. Tá? Não tem burocracia. O fundo imobiliário, quando você faz a compra dele via bolsa de valores, você não vai ter que assinar contrato, você não precisa ir no cartório fazer um registro, você não precisa assinar com firma reconhecida nenhum documento, né? Uma vez que você já tem autorização da sua corretora ou do seu banco para operar na bolsa de valores, você pode comprar e vender esses ativos sem nenhuma burocracia, né? Basta colocar a sua senha ali do home broker, né? Da sua plataforma de negociação, que você já compra e já vende esse ativo sem burocracia nenhuma. Então, além de rápido, também é sem burocracia, tá? E o imposto de renda também é relativamente simplificado, né? Apesar de o fundo imobiliário, o recolhimento de imposto ele ser de obrigação do investidor. Então é você, né, que tem que fazer o cálculo ali do seu ganho e do seu prejuízo para poder fazer o recolhimento de imposto de renda quando for justo isso, tá? E no imóvel, né, tem lá uma série de cálculos que você tem que fazer, tem que baixar um programa específico da Receita Federal, colocar lá os dados de compra do imóvel, às vezes você comprou quando o imóvel era em outra moeda, né, e você pega ali compras feitas antes de 1994, por exemplo, não era o real, era o cruzeiro, o cruzado novo, nem lembro mais qual que era a moeda da época. Mas qualquer moeda antes disso, você vai ter que fazer a conversão da moeda para o real, para depois fazer o cálculo, para depois gerar o imposto a ser pago. E no fundo imobiliário é basicamente, comprou a um preço, vendeu a outro preço, teve ganho? Teve. Então desse ganho calcula-se o imposto e faz a cobrança, a gente vai ter um...